Bom, o comandante Kalung é um, é um funcionário público como outro qualquer, que entrou neste serviço no longínquo ano de 1986, na altura ainda no quadro do serviço militar obrigatório. Eu entrei para o Serviço de Proteção Civil e Bombeiro, na altura, Direção Nacional de Prevenção e Extinção de Incêndio. Julgo que é no mês de setembro de 1986, se a memória não me traiçoa, que comecei a minha carreira. Fiquei inicialmente na escola, portanto era um funcionário da escola de bombeiro, né? Antigamente já chamávamos de Escola Nacional, mas funcionava ainda no quartel principal. E na altura entrei para a escola e fiquei a trabalhar na área de planificação docente com o nosso saudoso comandante Bimba, que na altura era o chefe de secção de planificação docente da escola. É lá onde aprendi a começar a escrever documento, foi com ele. Portanto, foram eles praticamente o meu mentor. Na altura, diretor da escola ainda era o mais velho Neto, já não me lembro bem, acho que aquela patente, na altura só havia patentes nomeais e não tínhamos nenhum distintivo, né? Não se usava ainda distintivo no serviço. Fiquei, acho que 2 anos lá na planificação docente. Depois que saiu o diretor Neto, entrou o diretor Cavila na altura, que depois também já foi o nosso comandante nacional. Na altura era diretor também da escola durante um período. Fiquei com ele, depois houve mudança dele para a direção de extinção e eu fui com ele para continuar a fazer o trabalho na área de planificação. Depois o comandante Bimba, portanto na altura ainda chefe Bimba, era subinspetor, creio, vai para a Huila como comandante provincial da Huila e eu também vou com ele, justamente para fazer o mesmo trabalho. Portanto, continuei na planificação docente, na área de planificação, como oficial de planificação, depois chefe de posto de comando, depois as finanças e de lá para aqui. Esse é o meu percurso. Portanto, a contar essa história, isso tinha que ser escrito, porque é mesmo um livro, né? É mesmo um livro, tem muita caminhada. Depois voltei para Luanda, fiquei um tempo em Luanda, julgo que até 2007, trabalhava na direção do recurso humano, portanto o chefe Valentim me recolheu, quando saí da Huila me recolheu e me meteu no recurso humano a trabalhar na área de formação com o chefe, agora a memória, bom, não me vem à memória, mas assim que me vier eu vou dizer o nome. Portanto, nesta altura também já reformado, né? Ele organizou a atual direção política, a direção de educação patriótica. Chefe Eugênio. Eugênio, ok. Exatamente, superintendente-chefe Eugênio. Portanto, foi também o meu chefe, que me ensinou ali na área de formação a trabalhar. Depois de seguida, quando é indicado o comandante Joaquim para aqui, portanto, na altura trabalhamos muito tempo juntos na Huila, então ele convidou-me também para vir para aqui, para o CUNEN, já em 2007. Creio que, acho que no final ou meados do mês de novembro. De lá para aqui, portanto, fomos trabalhando, mantive-me na função de inspetor do comando e mais tarde, em 2010, acumulei essa função com a função de segundo comandante da Proteção Civil. Creio que devo ser a primeira pessoa indicada a nível das províncias como comandante de Proteção Civil, porque na altura quem fez essa indicação foi o comandante Cavila, já na altura comandante, nas vestes de comandante nacional para a área de Proteção Civil. Portanto, depois do UIS, que teve aquela situação de Mollburg em 2005, a primeira grande emergência
e de grande desafio para o nosso serviço foi também a emergência das cheias no Cunene, de seguida, 2 anos depois, né? Da Marburgo foi em 2005, as cheias do Cunene foram em 2007. Portanto, esses dois eventos colocaram o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros a nível nacional num desafio muito grande, muito desafiador para todos nós, e aprendemos muita coisa. E nessa altura que surge também a Proteção Civil? E nessa altura é que surge já a Proteção Civil, portanto, já estava na forja, já havia processos muito avançados do ponto de vista de regulamentação, legislaturas, já tinha os decretos presidenciais, alguns sobre emergência, sobre centros de coordenação operacionais, e enfim, com essas situações concretas que aconteceram, então levaram o serviço a um outro patamar. E isso obrigou realmente a começar a treinar e a preparar quadros para darem a cara e fazerem aquele serviço que era necessário ser feito para garantir a segurança e mesmo assim a manutenção e o prestígio que o trabalho merecia. O nosso serviço, que a nossa instituição merecia, e graças a Deus aquilo foi um envolvimento muito grande do ponto de vista nacional, um movimento muito grande de todas as pessoas do serviço que deram corpo para que consigamos atingir e cada vez mais consolidar a posição do Serviço de Proteção Civil e Bombeiro, que até hoje conhecemos. Portanto, e continuamos a militar e a trabalhar com o mesmo amor, com a mesma dedicação de sempre. Portanto, nós não conhecemos outra coisa, não aprendemos outra coisa, senão amar os bombeiros. Portanto, para lá das formações que vamos fazendo, mas basicamente nós fomos forjados como homem aqui. Entrei com 18 anos e hoje estou a fazer 57 anos daqui a bocado. Portanto, a minha vida nunca foi outra, né? Foi sempre bombeiro. Então, dentro daquilo que são as estratégias do Comando Nacional e aquilo que são as ações que têm sido feitas, ainda há muitos desafios, e um dos desafios é conseguirmos já, né, no mais curto espaço de tempo, termos a capacidade de começar a obter as informações em tempo real. E depois termos também montado o sistema de monitoria, que é um trabalho que a nível nacional tem sido já feito, portanto, já por via dos nossos parceiros internacionais, das agências das Nações Unidas, de todo o trabalho estratégico do serviço, se enquadra isto como um dos maiores desafios na província do Cunene. Portanto, termos as informações no tempo real e podermos ter capacidade de fazer monitoramento desses fenômenos todos, para que começamos a ser, do ponto de vista daquilo que se quer, do que é desejável, é nos tornarmos mesmo já proativos, deixarmos já a parte reativa como coisa do passado. Em algumas circunstâncias ainda somos reativos, mas o que se quer e o maior desafio é a proatividade, que o serviço precisa, sobretudo numa província como a nossa, que é feita de extremos. Só para ter ideia, nós ainda gerenciamos as questões de respostas das secas, né, desde 2019 até 2023, meados de 2023, mas as consequências, a recuperação do tecido social, isso ainda não foi feito, e já estamos a braços com níveis de precipitação elevado, estamos a fazer a transição já para um período de precipitações mais elevados. Então, isso são desafios que nos colocam para que nós tenhamos capacidade de prever esses fenômenos, trabalhar sobre eles e garantir cada vez mais uma melhor segurança para as nossas populações, sobretudo aquelas mais desfavorecidas, que estão em zonas de risco. Esse também é o outro grande desafio. Portanto, a conscientização das pessoas, das famílias, para saírem das zonas de risco. Bom, sabe que em 2009, 2010, foi construído os diques de proteção para a cidade de Ongiva. Eles cumprem a sua missão. Só que
à situação das alterações climáticas, embora nós não tenhamos ainda no país grandes indicadores de até que ponto o fenômeno nos afeta, mas de tudo aquilo, portanto, o mundo está globalizado, não só do ponto de vista das informações, mas mesmo do ponto de vista dos fenômenos. E aqui nós notamos que de todo o trabalho que já foi realizado, estamos a falar do ponto de vista da mitigação estrutural, ainda é insuficiente para aquilo que é hoje o fenômeno, porque há uma mudança bastante significativa de todos os padrões, quer sejam para as secas, quer sejam para as cheias. Portanto, foram alteadas as passagens hidráulicas, foram alteados os diques de proteção, mas a quantidade de precipitação está longe daquilo que eram os padrões para a província do Cunene e para a região. É só termos em conta que para a província do Cunene tinha um nível de precipitação, portanto, numa época chuvosa, até 600 milímetros. Esse nível de precipitação propiciava a agricultura de sequeiro, que é uma das atividades da população do Cunene. Portanto, a agricultura é de sequeiro, portanto, depende exclusivamente das chuvas, né? E o tipo de produto que é cultivado, no caso, estamos a falar do maçã, os principais cereais como o maçango, o milho e a maçambala. Portanto, adaptavam-se a esse tipo de chuvas, até esse nível. Hoje, nós estamos a falar numa época chuvosa, estamos a falar que as chuvas começassem em agosto e normalmente pudessem terminar ao início de abril. Mas hoje nós temos chuvas, portanto, que não começam em agosto, podem começar em novembro e conseguem ultrapassar esse nível de precipitação. Ou seja, os padrões alteraram consideravelmente. Nós podemos ter chuva em uma semana de 80 milímetros, por exemplo, e termos a um mês mais de 200 milímetros. Para dar uma ideia que em 2011, por exemplo, nós tínhamos já, até o mês de novembro, tínhamos acumulado mais de 300 milímetros. E veja, ainda estávamos no início da época chuvosa. E chegarmos a uma determinada altura que tínhamos ultrapassado os 900 milímetros para a província. Então, isto significa que a probabilidade de ocorrência do fenômeno de cheias é tão grande como a probabilidade de ocorrência de fenômenos da seca. Porque ao mesmo tempo que há um nível elevado de precipitação, há anos em que há um elevado nível de evapotranspiração, ou seja, o fenômeno inverso. As águas evaporam-se mais rapidamente, quer por filtração no solo, quer por evaporização. Portanto, aí coloca a região, aliás, fala-se muito sugêneres aqui, essa zona, a bacia do Cuvelá é uma bacia que não tem outra igual, é bacia de rios efêmeros, e tem esse fenômeno. Portanto, nós temos rios que só têm água em período chuvoso, né? Quando não há chuvas não tem água, mas mesmo nesse período chuvoso eles conseguem criar uma situação de transbordo com inundação, de afastamento das populações ribeirinhas, interrupção de toda a atividade econômica, sobretudo agropastorícia. Portanto, significa que o gado até tem água, mas não tem acesso ao pasto. E quando tem um fenômeno contrário, tu não tens, podes ter água ou não tens nem pasto nem água, portanto tens que fazer a transumância. Portanto, são esses os desafios que temos. Hoje, o serviço, por exemplo, tem a estratégia do sistema de informação geográfica como uma utilização para monitorar os sistemas, né? Quer seja para questões de seca ou seja para questões de cheia. Portanto, temos uma melhor qualidade da informação. Hoje também lidamos melhor com as questões de informações sobre esses fenômenos, porque há um maior conhecimento, o acervo do próprio serviço na sua estratégia, quer do ponto de vista formativo e informativo, hoje é muito grande. E já não somos, portanto, os quadros que éramos inicialmente, hoje já temos alguma maturidade, já temos mais conhecimento, o serviço tem maior capacidade técnica para lidar com os fenômenos, portanto, preparou melhor as pessoas, temos um maior comprometimento também das pessoas, dos quadros que trabalham nesta área, e acreditamos que com tudo isso o serviço sai a ganhar e consegue
ombrear com qualquer outra proteção civil que numa determinada região como esta possa tanto desencadear o seu trabalho, as suas ações. Os desafios são muito grandes. Se olharmos para aquilo que é hoje o comando, com os 6 municípios, há uma grande solicitude, quer em termos de pessoal, quer em termos de técnica. Por quê? Porque ao mesmo tempo que o CUNEN aumenta municípios, o CUNEN é uma província que está em desenvolvimento. Portanto, o que nós tínhamos há 10 anos, hoje temos muito mais, quer do ponto de vista de infraestrutura, quer do ponto de vista do crescimento de empresas, tanto de investimentos públicos. É só olharmos para aquilo que era a cidade. Nós estamos a falar, quando o serviço se instalou, estamos a falar de uma província de 750 mil habitantes e hoje estamos a falar de uma província de mais de 1.200.000 habitantes. Portanto, com perspectiva de crescimento, porque não tínhamos na altura o ensino universitário, né? Depois já aparece o ensino universitário, numa primeira altura em 2009, com um instituto superior. Hoje temos uma universidade privada, tanto, e há a previsão da construção de mais um instituto superior com um centro para alojamento, um campus universitário vai ser construído aqui na província. Olhamos do ponto de vista de infraestrutura, hoje temos um canal com mais de 160 quilômetros, portanto em céu aberto, em que estão construídas ao longo desse canal, portanto em 2 extremos do canal, 2 unidades, portanto, estão 2 infraestruturas para albergar homens e nós estamos apenas numa infraestrutura porque temos lá apenas 5 efetivos, né, para fazer face a essa dimensão de 160 quilômetros. Se olharmos para aquilo que é a capital do país e olhar o Bengue e olhar Luanda, portanto, nem tem essa distância, portanto, uma distância muito inferior. E quando olhamos essa dimensão de mais 8 municípios, estamos a falar inicialmente de mais 8 comandos municipais, mas quando olhamos a dimensão dos municípios, haverá necessidade de mais algum quartel, mais algum destacamento. Portanto, no momento em que nós temos apenas 300 e poucas pessoas, não mais de 380 efetivos, das estimativas feitas em relação dos levantamentos que fomos fazendo para cobrir os 8 municípios, com mais as faltas que há por causa das transferências, tanto as mortes, etc., nós prevemos aí um aumento de mais ou menos 720 pessoas que seriam necessárias para essa cobertura atual que se pretende dos 8 municípios e sem termos em conta ainda a cobertura, por exemplo, para o canal do Ndue, que é um canal também de transvaso do rio para a água, e o canal de Calucuve, e Calucuve, sim. Portanto, são praticamente 3 canais de céu aberto para resolverem o problema da água, né, que é um problema muito sério a nível da província de Cunene, por causa da dispersão da sua população, e isso pressupõe a existência também do nosso serviço, ali onde há um presumível perigo para fazer face à segurança das populações. Portanto, é um desafio muito grande e já solicitaram um serviço, na verdade, para indicar às pessoas que devem tomar conta dos nossos quartéis, das nossas representações nesses municípios, e eles não poderão estar sozinhos para fazerem o trabalho à medida da dimensão que o serviço exige. Daí que isso é bastante desafiador a todos os títulos. Por um lado, estamos a falar de pessoas, mas por outro lado, teremos que falar de técnicas também, que é insuficiente. Nesta altura, o comando tem apenas 2 viaturas a funcionarem para combate de incêndio, né? Tem uma no quartel de Santa Clara, tanto para fazer face àquela zona aduaneira, que é um objetivo estratégico do país, e temos outra aqui a nível de Ongiva, para fazer face a todas as ocorrências que se passam a nível não só da cidade de Ongiva, mas também podemos atingir a Mongo. E nós, nesse momento, temos já
8 dependências do comando. Estamos a falar entre quartéis e destacamentos. Mas esses quartéis e destacamentos não possuem técnica. Estamos com um problema muito sério, que é o problema do aeroporto. Portanto, a viatura já anda variado para lá de 8 anos. Temos apenas uma ambulância. E sempre que há voos, a nossa técnica tem que sair daqui, a técnica para atendimento urbano, para ir para o hospital, para fazer a garantia do movimento aéreo. Imagina se eventualmente nesse percurso ocorra um incêndio, portanto alguma das coisas ficarão prejudicadas. Então é um grande desafio quando se aumenta mais outros municípios na condição que estamos hoje, portanto muito exigente do ponto de vista da ocorrência dos fenómenos e maior necessidade do ponto de vista técnico. Felizmente, em relação à problemática da sinistralidade rodoviária, nós temos a sorte de termos também o INEMA cá e termos uma ótima cooperação. Do ponto de vista institucional, são privilegiadas as cooperações, as relações que mantemos com essas instituições, quer da saúde, quer do INEMA, e isso facilita a nossa intervenção. Portanto, vamos nos completando. Quando o bombeiro não pode chegar, chegará lá o homem do INEMA e assim é possível fazer o nosso trabalho. Mas que é um desafio muito grande, porque às vezes ocorrem acidentes que podem envolver 3 a 4 viaturas e mais de 10, 15, 20 pessoas. E aí é muito desafiador. Portanto, felizmente temos o INEMA, acho que com mais de 4 ou 5 ambulâncias, e nós temos as duas, temos aquela no interior do aeroporto para atendimento do espaço aeroportuário e temos a nossa para atendimento aqui a nível do espaço urbano. Felizmente, com essa boa relação que mantemos com o INEMA, tem sido possível, né, poder enfrentar esse desafio. De outro modo, não seria possível. Olha, acho que isso já é um facto aqui. Pelo menos sempre foi. Portanto, os comandantes que sempre me antecederam tiveram sempre a questão do género na sua agenda. Razão pela qual eu mesmo herdei, né, das direções que sempre existiram, quer do tempo do comandante Kim, do tempo depois do comandante Catrá e agora no tempo em que estou. Portanto, sempre o género foi tido em conta e nós aumentamos mais. Portanto, aquilo que fizeram os meus antecessores, eu fui aumentando. Hoje por hoje, devemos ter chefia mulher, devemos andar ali por 8 senhoras, 8 ou 6 senhoras, com membros do Conselho Consultivo, mesmo restrito. Depois, se alargarmos, ela aumenta. Porque só de comandante temos a Amélia, temos a Peniafo, temos quem mais? A Pasqualina, temos a Amélia, portanto, a Mayra. Só a nível da comandatura temos 5. Estamos a falar para os 8 quartéis. Só a nível da comandatura temos 5. Portanto, aqui a nível das secções ou departamento, como se queira, devemos andar por volta de 5 ou 6. Finanças, inspeção, educação patriótica, saúde, secretaria-geral, infraestrutura. Portanto, estamos a falar de mais 6 pessoas. Depois, a nível da chefia intermédia, muito mais. Portanto, os substitutos dos chefes de departamento são essencialmente mulheres. Portanto, nós, a nível do comando, temos aí à volta de 100 ou 110 senhoras dos 300 efetivos. Portanto, temos 30% ou 35% do nosso efetivo é feminino. E ainda assim, de igual modo, a nível da chefia repartida, portanto, estamos a falar entre comandantes dos quartéis, chefes de secções, e chefes de departamento, devemos rondar os 40%. De chefia é feminina. Pronto. Depois disso temos também o pessoal que mandamos para ir exercer funções em comissão de serviço na delegação, nosso pessoal feminino. Também temos muitas
Nós devemos ter 30 ou 32 pessoas na delegação e acreditamos que 40 ou mesmo 45 ou 50% disso são chefes, a nível das delegações municipais, são senhoras, bombeiras. Portanto, acho que nesse aspecto estamos servidos, estamos bem servidos. Ainda agora, nessa proposta dos novos municípios, devemos ter para os 8, acho que 2 ou 4, não, acho que 3 ou 4 são mulheres. Ora, bom, o serviço já tirou proveito porque praticamente o projeto está a finalizar, mas tanto o Frazan, como engloba várias instituições, no Frazan o PNUD é que está a trabalhar com a proteção civil, tanto que é a conclusão de um processo que já estava em curso, que era do PNUD, que era a montagem do sistema de informação geográfica, portanto com montagem aqui de comunicação, para que recebamos as informações em tempo real, como disse, foi montada uma série de equipamentos no CCO, depois podem filmar, portanto, computadores, temos drone, temos impressoras, portanto, temos condições para elaborar uma informação do ponto de vista técnico com todos os rigores possíveis. Portanto, temos tablets, recebemos tablets, temos pessoas formadas, tudo isso feito nesse âmbito, em sistema de informação geográfica. Temos pessoas formadas em primeiros socorros, tanto em atendimento pré-hospitalar, não só primeiros socorros, mas em atendimento pré-hospitalar. Herdamos dessa formação um equipamento apropriado, modelo, moderno, e estamos a coisa, estamos a trabalhar. Portanto, esses é que são as grandes conquistas que no âmbito do projeto Fezan conseguimos obter por via, né, da cooperação que já tem o serviço com o PNUD. Portanto, essa é já uma do ponto de vista nacional, porque abrange não só a província do Cunene, mas também a Huila e o Namibe. Olha, o que deve se preservar é a dedicação, o amor, o comprometimento, que é uma coisa muito difícil nos dias de hoje, tanto o comprometimento com a causa. Se calhar em algumas circunstâncias, às vezes olhamos muito o posto, às vezes olhamos muito o que ganhamos, mas a nossa responsabilidade está acima disto. Porque nós olhamos para aqueles que foram nossos precursores, como é que começaram isto? Aquela transição que sai de DNPI para hoje o comando que é, com a dimensão que tem, com as estruturas que têm hoje. Portanto, há grandes conquistas, há um desenvolvimento muito grande a nível do serviço. E nós olhamos do ponto de vista formativo, do nível de instrução das pessoas. Portanto, nós começamos isso, tínhamos 8ª classe apenas. E encontramos os nossos mais velhos a esse nível, uns ainda a estudarem à noite, à sexta, mas já sabiam muito de bombeiros, já eram bombeiros do ponto de vista profissional, tinham um comprometimento com a causa muito grande. Era invejável ver isso, tanta dedicação, e andavam a pé. Eu lembro-me, por exemplo, o tempo que eu estava na Huila, e vocês vão lá trabalhar agora, vão ver a distância que tem sair do comando e ir para Negola, fazer uma inspeção. Esses chefes Cacinda já faziam, esses Virgílios já faziam. Portanto, é só para ver a dedicação, o amor, enfim. É muito grande. Estamos a falar do tempo que o nosso diretor nacional tinha uma Peugeot 505. Já era um carro de luxo. E hoje temos os carros que temos, todos nós, comandantes provinciais. Se olharmos para aquela altura, que carros é que tinham os comandantes provinciais? Portanto, o que é que temos hoje de equipamentos? O que é que temos hoje? O que é hoje o serviço? O que é que o serviço representa hoje? Portanto, está muito distante, já pode ombrear com vários países do mundo, em termos de bombeiro, pode. Porque está essa capacidade, há formação. Hoje estamos a formar pessoas em muitos sítios. Portanto, há pessoas que foram formadas, que foram em Portugal, que foram ao Brasil, portanto, trazem mais-valia, know-how para o próprio serviço. Hoje isso é possível fazer. Às vezes recebemos formações online, é possível fazer. Então, o serviço evoluiu muito. Hoje tem um valor muito grande e tem
como é que eu digo, ganhou um prestígio diferente. Hoje olha-se os bombeiros com aquilo que se diz olhos de ver. Muitas vezes, em algumas circunstâncias do passado, eu não digo desprezado, mas menosprezado, pelo menos isso a gente sentia, né? Hoje já não. Hoje olham de maneira diferente, o serviço evoluiu, o serviço ganhou prestígio, o serviço tem um nome, constituiu uma marca, que é extremamente importante. E quando, aliás, chegam quase todas as semanas papéis de várias instituições a solicitarem o serviço de bombeiros para ir fazer um asseguramento. Isso só é possível quando se reconhece o valor e a idoneidade da instituição. Portanto, isso são conquistas do serviço. Isso são coisas que o serviço não pode deixar cair, sob pena de deixar de ser aquilo que é. Então, o serviço hoje tem essa marca. Portanto, quando acontece alguma coisa, quando acontece algum festival, quando acontece algum evento, sabemos que está lá bombeiros. Não precisa perguntar, nós estamos lá. Então, isto não é coisa do acaso, é coisa que se construiu. Aqueles que começaram, nós que vamos passar e aqueles que vão continuar. Portanto, são as coisas que nós não podemos deixar de fazer. Continuar a fazer da mesma forma, com a mesma responsabilidade e podermos consolidar os passos de acordo à modernidade e à exigência do presente. É só olharmos que o serviço já saiu daqui para ir proteger um cano. Então, quando tu olhas isso, começas a pensar, por que nós e não os outros? Então, porque temos algum valor. E esse valor tem reconhecimento. Esse valor tem rosto. São o rosto dos bombeiros que existem, dos bombeiros de Angola. E isso deve ser preservado.